Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 9 primeiro, obrigado. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora, no passado, não éreis povo, e agora sois de Deus. Vós, que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Meus irmãos, se esse versículo que acabamos de ler fosse escrito pelo apóstolo Paulo, não seria milagre nenhum, porque ele foi, sem dúvida, o primeiro a entender que o evangelho era para todos, todas as nações, todas as raças, todas as etnias, e que Deus tinha um povo que não era apenas o povo hebreu. Mas esse texto é, na verdade, fruto de um milagre. O milagre que Deus operou na mente e no entendimento de Pedro. Porque Pedro não pensava dessa maneira. Pedro não tinha esse entendimento. Aliás, a epístola de Paulo aos Gálatas é um exemplo disso, que foi preciso Paulo resisti-lo face a face. E a Bíblia diz que Paulo chegou a repreendê-lo publicamente perante toda a igreja. Leia lá. Numa época que não se tinha preocupação de ser politicamente correto. Que eu vou falar também sobre isso. Paulo chamou Pedro perante a igreja da Galácia e disse: pare com esse evangelho judaizante, pare de ser dissimulado. Quando você está com os crentes judeus, você se porta como judeu. Quando você está aqui diante dos gentios, você é uma outra pessoa, e ainda mais que obrigar alguns a judaizar o evangelho. Mas, louvado seja Deus, que Paulo foi usado de maneira extraordinária na vida de Pedro. E Pedro entendeu porque o Espírito Santo trabalhou na cabeça dele. Os irmãos sabem em Atos capítulo 10, como foi difícil para Pedro entrar na casa de um gentio, de um estrangeiro, de alguém que não era descendente das 12 tribos de Israel, para ele falar de Cristo. Cornélio, o centurião romano, em alta posição, em alto escalonato social, recebe uma visão de Deus, um homem piedoso, religioso, mas não conhecia a Cristo, que dava esmolas, que era generoso, mas generosidade e esmola não transforma ninguém. E Deus disse: olha, você é temente, você é generoso, você é correto, você é até uma pessoa íntegra, mas falta-te uma coisa. Leia lá. Falta Jesus. Falta Jesus. Vou mandar alguém em sua casa. Vou mandar em sua casa. E aí Deus, na sua infinita providência, o Espírito Santo diz:
quem tem que ir na casa de Cornélio é Pedro. E a Bíblia diz que enquanto o homem foi orientado por Deus, disse, manda um dos seus piedosos soldados. Aquele homem estava na casa de praia em Cesareia. Cesareia sabe o quê? Casa de César na frente do mar, por isso Cesareia. Casa de César, Ocean View, de visão para o oceano. Está ali na casa de praia do imperador, com aproximadamente mais ou menos 1000 soldados. Ele escolhe um dos piedosos do seu e manda na cidade de Jope um homem chamado Pedro, foi discípulo do meu filho. Ele vai dizer, ele está inclusive hospedado na casa de um homem que trabalha com couro. Manda chamá-lo. E ele vai dizer o que você tem que fazer. E aí, os irmãos sabem da história, não vou me delongar. Em outro lugar, muito longe dali, sai aqueles soldados a mando de Cornélio e diz para Pedro, olha, tem uns homens aí, e diz que foram enviados por alguém e que você deve ir. Ele disse, eu jamais vou. Não vou coisíssima alguma. Não vou porque ele é um estrangeiro. O evangelho é para os judeus. Como foi difícil, irmãos. E olha que ele já tinha passado pela experiência do Pentecostes. Mas lá, preso às ataduras culturais. Meus irmãos, cultura é um dos maiores, cultura e algumas tradições ensinadas pela sociedade se tornam grandes obstáculos para a pregação do Evangelho. E aí o Senhor, à noite, faz ele dormir, e quando dorme, ele tem um sonho, e ele sonha, e ele vê um lençol, e muitos animais, e o Senhor diz assim, pega, mata e come. Ele olha e vê naquela visão uma porção de animais impuros, relacionado ainda com a velha aliança de Moisés. Ele vê alguns animais que na lista anterior eram considerados o quê? Impuros. Aí ele disse, mas senhor, não dá para comer, é tudo impuro. E o Senhor diz, pegue um deles, mate e coma. Ele disse, de jeito nenhum. Ele vai tentar dormir outra vez. Acorda apavorado, mas quando dorme, sonha o mesmo sonho. E aí o Senhor mostra aquela quantidade de animais, da lista de animais impuros, caninos alongados, peixes sem escamas, e uma série de outros atributos. E ele olha e vê lá um porquinho, um leitãozinho. Senhor, toma, mata e come. De jeito nenhum. Se passar aqui na minha frente, não fica vivinho. Come! Ele disse, eu não. Segunda vez. Mais uma vez, 3 vezes. O Senhor disse, você vai comer sim, porque não chame você alguma coisa imunda ao que Deus já purificou. Repita comigo, não chame nenhuma coisa imunda ao que Deus... Mas Deus naquele momento não estava falando de alimento. Aquilo já acabou.
O Senhor Jesus Cristo tinha dito a ele: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Essa aliança mosaica já era, mas já estava mostrando uma outra coisa a mais. Quem disse a você que Cornélio, por ser italiano, quem disse a você que Cornélio, por ser italiano, de ser de uma genealogia chamada por vocês de gentios, ele é imundo? Eu já decidi purificá-lo. Porque Deus não tem acepção o quê? De pessoas. Mandou Filipe descer e disse: está aí o primeiro convertido da nação, do grande continente africano. O eunuco que trabalhava para a rainha da Etiópia. O eunuco que era tesoureiro-mor da rainha de Candace, na Etiópia, entra nessa carruagem que ele está lendo o profeta Isaías. Mas, Senhor, é africano. Não torne tu imundo o que eu já purifiquei. Aleluia! Aí Pedro vai para a casa de Cornélio. E ele, quando chega, Cornélio está com a casa cheia, parentes, amigos, familiares, diz: Deus mandou você aqui, estamos todos aqui prontos para ouvi-lo. Diga, para ouvir o que você tem a nos dizer, diga-nos. E Pedro anunciou a Jesus. O que aconteceu? Toda a casa de Cornélio se converteu. Esposa, filhos, amigos, conhecidos, e ele ali, a visão abre, e ele disse: jamais chamarei mais ninguém, porque compreendi hoje que Deus não faz acepção de ninguém. É esse homem que vai escrever esse texto, escrevendo para estrangeiros, dizendo para nós: vocês são geração eleita. Isso para um judeu é terrível. Geração eleita era eles, só eles, tão somente eles. Por isso que Jesus Cristo diz: você acha que eu devo tirar do banquete deles? E aquela mulher disse: mas, por favor, que sobre para mim, pelo menos, as migalhas, e dê para os cachorrinhos que somos nós, gentios. Era uma sírio-fenícia. Pedro diz: agora vocês são geração eleita. Que milagre! Sacerdócio real. Isso, ele vai mais além. O sacerdócio real não era nem das 12 tribos, era apenas de uma tribo, de Israel. Sacerdotes era uma casta especial que Deus escolhia entre as 12 tribos de Israel. Mas agora Pedro está dizendo: acabou isso. Deus transformou cada um de nós e entregou-nos o quê? O sacerdócio universal. O que é que o sacerdote faz? O profeta traz a mensagem de Deus para o povo, e o sacerdote leva as aflições do povo, leva o sofrimento do povo a Deus. O profeta traz a mensagem do coração de Deus para o coração do povo, mas o sacerdote não. O sacerdote o quê? Intercedia. O sacerdote levava as angústias, o sofrimento, era usado para ser o mediador entre o povo e Deus. Deus está dizendo: acabou também isso. Agora vocês, cada um aqui, são sacerdotes, aleluia.
nós não temos mais mediadores, porque o mediador é um só. E o mediador agora quem é? Jesus. E você, meu irmão, é sacerdote de Deus. Você pode estender as mãos, orar para curar. Creia nisso. Não sou eu, não. Eu não é privilégio exclusivo do pastor, de alguns, ou dos diáconos. Qualquer crente, servo de Deus, consagrado diante de Deus, pode expulsar demônios, curar enfermos, abençoar vidas, abrir as algemas. Deus usa homem e mulher. Pedro dizendo isso? Pedro, vocês são geração eleita, sacerdócio real. Agora, quando ele fala sacerdote, está falando do trabalho individual, mas quando ele diz nação, presta atenção, nação não, nação é o coletivo, porque não é, a nação não é uma pessoa, a nação é o quê? São muitas pessoas que falam a mesma língua, que estão unidos por elos que são os mesmos. Uma bandeira, uma língua, valores, princípios, sentimento. Isso é uma nação. E a Bíblia diz, agora nós somos uma nação. Igreja é uma nação. Tem valores, tem princípios, tem tesouros. E essa nação também, ela tem um papel a desempenhar entre as outras nações, uma função peculiar que Deus destinou a esta nação chamada de igreja, e que o diabo quer intimidar a você e a mim. A Bíblia diz que a igreja não pode recuar. As portas do inferno não prevalecerão o quê? Sabe por quê? Porque esse texto tem que ser entendido na sua originalidade. No passado, quando se entrava numa cidade, era necessário, as cidades eram fortificadas e cerradas. Era preciso, então, derrubar e fazer pôr no chão, às vezes usando ariete, ou milhares de homens, para derrubar a porta de entrada ou as portas de entrada da cidade. As cidades eram fortificadas, elas ficavam algumas numa situação acrópole, para que pudesse visualizar seus inimigos, mas havia uma entrada. E as entradas eram grandes portões. Eu passei agora. A doutora Silvia passou, minha esposa, doutor Edson, pela porta principal da velha Jerusalém, da antiga, da extraordinária cidade de Jerusalém. Há 7 portas, mas há uma mais importante do que todas. Aquela cidade, então, se os inimigos quisessem entrar, tinham que derrubar aquela porta. A Bíblia está dizendo o seguinte: o diabo está conservando escravos algemados, com ele milhares, milhões de pessoas. E eu quero que vocês fossem a porta do inferno, porque as portas do inferno, entendeu? Não é você, tem gente que entende esse texto ao contrário,
como se o diabo estivesse no ataque e a gente ali segurando a porta para o quê? Para o diabo não entrar. Ei! Ei! Não é nada disso. Quem tem que estar no ataque é a igreja. Ei! Aqui ele não entra, não tem autoridade para entrar, e se entrar vai sair. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse texto está dizendo o seguinte: pode forçar as portas do inferno, porque se vocês forçarem as portas, elas não prevalecerão e vocês derribarão as portas do inferno. Que eu vou dizer como é que é mais ou menos. Você está vendo uma vida algemada, uma vida manietada, uma vida escravizada, uma vida que nesse momento não consegue ver a glória de Deus, porque sua visão está cega, suas mãos estão algemadas. A Bíblia diz: pode continuar forçando. Resista! Resista! Que quem foge é ele ou você? Peraí, quem foge? Tem crente que acha que a igreja é como se a igreja fosse... Vou inventar aqui um nome de uma cidade, talvez nem exista. O Baixa da Égua Futebol Clube. A Baixa da Égua Futebol Clube é a igreja. E o diabo é como se fosse o Barcelona. Oh, meu irmão, como se o diabo fosse Real Madrid. É o contrário. Que entre a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, force, porque as portas do inferno, o quê? Contra você, meu irmão, contra a igreja, contra você como sacerdote e contra o povo de Deus como nação santa. Como nação, nós temos uma bandeira. Nós temos o idioma. Nós temos princípios. Nós temos valores. Vivemos dias terríveis. Meus irmãos, dentre os males, eu gostaria de chamar a atenção, dentre os males que infestam a igreja brasileira, eu vou me focar no Brasil, mas é um fenômeno mundial, mas eu quero me focar no Brasil. Eu quero destacar aquilo que chamam de politicamente correto. Muito provavelmente, a maioria aqui entre nós já foi enganada por ele. O politicamente correto, e que alguns crentes estão abraçando, e alguns até tentam, vamos dizer o pastor para ser mais brando, acovardados pelo politicamente correto. Deixa eu dizer a vocês, o politicamente correto nos faz pisar em ovos enquanto nos comunicamos. Toda palavra e pensamento deve ser escolhida para, de alguma forma, não desagradar alguém, desagradar ao próximo. Sim, é verdade, o politicamente correto, às vezes, soa bonitinho, soa educadinho e até adequado. Ele dá um ar de educação, de polimento, o conciliador. Mas não se engane, não se trata nada disso. Quero chamar a atenção de todos, principalmente dos jovens e adolescentes, que dentro em pouco estarão nas salas das universidades.
Na verdade, o politicamente correto é uma forma de censura ao pensamento de maneira difusa, inibe o pensar, que visa a sua anulação em nome de um falso bem. Nele não há, portanto, verdadeiro ou falso. Você não pode chamar nada de verdadeiro ou falso. Sim, sim ou não, não. Não existe sim, nem não, nem verdadeiro, nem falso. Vivemos a época dos 50 tons de cinza. Estou falando aqui para o irmão mais simples e ao mais intelectual, para que o irmão entenda que a mensagem que estou lhe pregando vem do coração de Deus para o seu coração. Não é água com açúcar. É algo profundo. Seríssimo. Vivemos a época do cinzento. Querem nos impor uma ditadura, presta atenção, do politicamente correto. Agora a pergunta é, da onde procede esse politicamente correto? Anotem aí. Hoje não precisa, para uma pessoa dizer alguma coisa, é facilmente, com as ferramentas da metodologia da pesquisa, com o Google a seu dispor e com ferramentas no sentido de você pesquisar. Anote aí, o politicamente correto vem do marxismo cultural. O politicamente correto é, dentre outras coisas, uma corrente do relativismo. Então você não vai poder dizer nunca que Jesus é a verdade. Não é. Eles não vão aceitar Jesus como verdade. Verdade não existe. Vai ser difícil pregar o evangelho agora. Você vai aguar isso? Jesus é a verdade ou não, igreja? É meia verdade? É toda a verdade? Você vai ceder 1 milímetro, mas saiba, no marxismo cultural não existe verdade. Não existe. Verdade para você. Verdade para você. Não para mim. Onde é pregado que não há verdade absoluta, e sim um subjetivismo. Onde qualquer visão é verdadeira, dependendo unicamente da percepção que cada um tenha sobre determinado tema. Não há uma proibição velada de se contrariar o outro. Afinal, sua verdade, sua visão é mera questão de perspectiva, dizem eles. E aí surge o relativismo moral, uma teoria filosófica que defende a aniquilação da hierarquia de valores. É da onde está surgindo ideologia de gênero, desconstrução da família, desconstrução da autoridade de pai e mãe, que os seus filhos, nossos filhos, aprendem nas universidades. E a relativizar este livro aqui, e fazer pouco caso deste livro chamado o quê? A Bíblia. Moral, ética são hoje subjetivas, inúteis, quanto a uma opinião sobre qualquer tema. Comprei esse jornal aqui ontem, presta atenção, Correio,
Comprei ontem. Fui levar minha esposa ao salão e ao sair, olhei. O Espírito Santo disse, compre. Comprei. Olha daqui. Casamentos LGBTs triplicam após a eleição. Simplesmente porque o novo presidente indicou para a ministra da Justiça um ícone da jurisdição brasileira. E aí a comunidade com medo, ele não vai fazer isso. 2 páginas, 14 e 15. Está aqui, eu faço questão de abrir para mostrar aos irmãos o apodrecimento da sociedade brasileira chega ao seu ápice. E Salvador está liderando os casamentos LGBT. Página 18, 19, minutinho. Sabe qual é o nome? Todos os cartórios. Aqui 2 homens se beijando. Aqui 2 homens. Isso é a repórter fotografou. Michael e Felipe vão oficializar a união. E etc. Cartório de São Caetano, batendo recorde. Cartório do Cabula. Está aqui o nome dos cartórios. Cartório de Pirajá. Cartório da... Está aqui o nome. Contra fatos não há argumentos. Vou ter uma reunião daqui a pouco com os diáconos. Se não redesenhar a igreja, se não repensar a igreja, se não fizer um trabalho mais sólido na palavra, e não é palavrinha aguada, não. Não é evangelho apenas de autoajuda, não. Não é apenas evangelho só de milagres, não. O milagre maior é aquele que o apóstolo Paulo fez na vida de Pedro. Quem está em Cristo é o quê? Nova. Esta nação chamada igreja é formada de pessoas transformadas. E a transformação começa na mente, metanoia. Quem não é nova criatura, e a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Agora com um sermãozinho aí de autoajuda, e que isso e com aquilo, sem fundamentação sólida para esta geração, e para as próximas gerações, vão fazer pouco caso de vocês. Quero encerrar. Dentro da sociedade, vemos o politicamente correto nos impossibilitar de tocar em determinados assuntos, sob a ótica cristã, tornando tudo inadequado e fóbico. Quero dizer aos irmãos que uma das maiores igrejas batistas brasileiras dos Estados Unidos está se dividindo entre muitas razões, um púlpito segundo seus líderes, reunião máxima que eu venho acompanhando há mais de 2 meses, um púlpito que nos cansou de mensagem de autoencorajamento, de estímulos só para o emocional, e uma igreja extremamente social, e disse, pastor, há muito tempo que não ouvimos uma mensagem bíblica, fundamentada biblicamente, e que não tenha medo de dizer o que precisa ser dito. Pastores com medo de chamar pecado de pecado.
dentro da sociedade, dentro da própria igreja. No entanto, o mais grave ocorre quando da emissão de opiniões, de ideias ou de consciência. Expressar desacordo tornou-se discurso de ódio. Era isso onde eu queria chegar. E qualquer parecer contrário aos interesses de um determinado grupo ou pessoa ou minoria vira automaticamente uma fobia. Ou seja, a opinião é criminalizada sem a necessidade da lei. Depois disso, qualquer discurso que não se encaixe no politicamente correto é taxado como discurso de ódio. Exemplo máximo, a mídia liderando a Rede Globo de televisão. Tudo é ódio quando contraria o pensamento dela. Sim, de uma hora para outra, todos temos um pouco de fóbico, racista, ou estamos cheios de ódio. Basta que uma pessoa comece a contestar valores, então essa pessoa é fóbica e porta o discurso de ódio. Pois fique sabendo agora, nós somos agora, presta atenção, para a grande massa, a igreja que possui o discurso do ódio, porque contraria o quê? Contraria o sistema. Estava pensando que era só aquele candidato, ele tem o discurso do ódio. Ei, abre os olhos! Nós agora somos. Pensou que era ele só? Nem vou citar o nome, que eu não sou pregador de partido nem político. Somos agora chamados de portadores de um discurso de ódio. Sabe por quê? Porque contrariamos o quê? A iniquidade. Não damos apoio a isso aqui. Somos o discurso de ódio. Entenda, amado irmão, que quando você defender a posição cristã sobre família, será taxado de conservador, com ódio de toda a diversidade. E se você defender uma moral bíblica acerca de sexo, será taxado de homofóbico. Não é apenas senhor Bolsonaro que é homofóbico, é todos aqueles que contrariarem o sistema. A igreja não deve se acovardar diante dessa opressão, muito menos aceitá-la e negar as verdades bíblicas. Porém, existe outra faceta do politicamente correto, e já está dentro de nossas igrejas. O politicamente correto é usado para esconder covardes. Sim, covardes dentro de nossas congregações. E foi demonstrado isso. A igreja está cheia de pastores, agora pastor gay, pastora drag queen, pastores comunistas, que foi preciso a igreja presbiteriana e a batista dizer: esses pastores não nos representam. E alguns mandando para os outros: olha, esse pastor aqui está dizendo que o outro tem discurso de ódio. Pastoreco, expulso da nossa denominação, pastores que não representam a denominação batista, nem os evangélicos, tradicionalmente evangélicos. Covardes. Agora o evangelho. Porém, existe uma outra faceta. A igreja brasileira, meus irmãos, está cheia de crentes possuídos por esse espírito de covardia, e eu gostaria que Deus libertasse você desse espírito, porque o espírito que foi dado à igreja é de ousadia e intrepidez.
na comunicação do Evangelho. Eu não dei a vocês espírito de covardia, mas de ousadia. Sim, porque Jesus também, concluo, não foi politicamente correto. Quero que solte isso no YouTube. A convicção é tão grande, quero dizer a você, que está sendo colocado e vai ser colocado. E se aqui, e eu gostaria que as mensagens fossem cada vez mais comunicadas além 4 paredes, para que essa igreja tenha um ministério cada vez mais abrangente e de grande alcance. Jesus não foi politicamente correto. Ele dizia tudo o que era importante e só não dizia quando não era. Inclusive contrariou sistemas, entrou no templo, derrubou mesas, chamou os líderes religiosos de hipócritas, sepulcros caiados. Isso não é ser politicamente correto. E eu quero que vocês anotem esse versículo. Essa palavra do Senhor Jesus. Vós sois aqueles que recebeis glórias uns dos outros. E acrescentou, aquilo porém que é levado, isso ele comunicando às multidões. Vocês recebem glórias uns dos outros. Aquilo porém que é elevado, aquilo que é muito valorizado entre os homens, é abominação diante de Deus. Vou repetir. Aquilo que vocês elogiam tanto, aquilo que vocês valorizam tanto, aquilo que vocês prestigiam tanto, é abominação diante de Deus. Sim, meus irmãos, Jesus não era politicamente correto. Ele tinha compromisso apenas com uma coisa, a verdade. O Deus de amor, e justamente por isso foi verdadeiro em tudo que fez. Jesus, que ao mesmo tempo nos manda amar o inimigo, chama os fariseus do que eles eram, hipócritas, raças de víboras, cães e porcos. Mateus 12, 34. É o mesmo que expulsa a chicotadas os vendilhões do templo, e é o mesmo que olha para os discípulos e diz, vocês não querem continuar comigo? A porta está aberta. E aí um olhou para o outro e disse, mas Senhor, de jeito nenhum, vamos ficar todos aqui. Alguns de vós quereis sair? Isso não é politicamente correto. Lembremos do extraordinário pastor Augusto Nicodemos Lopes, que eu gostaria muito de trazê-lo aqui, um homem que eu tenho uma profunda admiração por esse servo de Deus. Quem nunca julga, contribui para que o erro se propague, para que as pessoas continuem no erro. São pessoas sem convicções, elas se tornam coniventes, cúmplices das mentiras e heresias e atos imorais e antiéticos dos que estão ao seu redor. Assinado, autor dessa frase, pastor, doutor Augusto Nicodemos. E tenhamos em mente que somos inimigos deste mundo, perverso e tirano. E em Tiago capítulo 4 diz, se você quiser ser amigo do mundo, será o quê? Inimigo de Deus. Por isso que eu disse aos homens, está na hora de você assumir a postura o quê? De coragem. Sejamos sinceros, sejamos corajosos em anunciar o reino fora das 4 paredes, assim como defendendo a verdade dentro e fora delas. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para quê? Para quê? Para que anuncieis o quê? As grandezas
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora eram zambujeiros, planta brava, mas eu enxertei na oliveira verdadeira, e agora sois povo de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora a tendes alcançado, e que Deus nos abençoe. Amém, Senhor.